Todas as vezes que eu compro um livro, eu vou em busca de um segundo e às vezes até de um terceiro. Um para ler e mantê-lo intacto, outro para recortar as páginas ímpares e outro para recortar as páginas pares. Você acha isso um exagero? Eu acho que eu devo ter mais de 50 mil imagens. Porque cadernos eu já estou com 80 cadernos prontos. Cada caderno tem 50 páginas, em média, porque eu também não posso cortar em 50, porque às vezes você está terminando um assunto em que você vai até o final do assunto com 54, 55 páginas, folhas. Então é bem volumoso. E isso é o produto final de uma busca de livros, de revistas e de jornais. Então tem muito livro que ainda está inteiro, mas ele não vai ficar inteiro. Sou José Monteiro, leitor fanático das Olimpíadas. Em 1970, o professor de Educação Física chegou para a gente lá numa aula, estava fazendo exercício lá. Eu preciso dar nota para vocês. Dá para vocês montarem um caderno esportivo e tal? Aí, o Brasil tinha acabado de vencer a Copa do Mundo, né, em 1970, em Guadalajara, no México. E aí cada um fez o seu caderno de Copa do Mundo, eu achei super legal, eu não tinha condições de comprar e vi alguns com imagens de revista colorida, que era novidade na época. Aquilo me interessou pra caramba. Aí, em 1971, teve o Pan-Americano em Cali, na Colômbia. A Globo passou algumas coisinhas, muito pouco. E em 1972, a revista Realidade, que era da editora Abril, lançou a história das Olimpíadas em 3 fascículos. No primeiro fascículo já entrou na veia. Porque foi tão fascinante o que eu lia sobre a história das Olimpíadas, era o Maurício Cardoso, que foi o autor não, João Máximo. João Máximo, que era o autor dos textos, e eu comecei a me interessar por isso, e foi um pouco antes da Olimpíada de Munique, em 1972, então foi a primeira Olimpíada que eu vi a festa de abertura. E aí eu comecei, nos jornais saíam algumas coisas, muito pouco, mas saía tudo preto e branco, eu comecei a guardar aquilo ali. Quando foi em 1975 que teve o Pan-Americano no México, que o João Carlos de Oliveira bateu o recorde mundial, aí eu já estava comprando revistas, jornais, porque eu queria mesmo aquilo. E aí comecei a montar os cadernos. Não, são várias etapas. Primeiro você vai garimpar o material, você vai atrás do material sobre aquele acontecimento. E, vamos supor, teve Londres 2012, então você monta todo um esquema para arrebanhar o máximo possível de material, até com e-mails mandados para políticos, comitês olímpicos, federações internacionais e pessoas que eu conheço, então monta esquema até aqui no prédio, quem compra jornal, então vem um aglomerado de coisas e eu não corto nada. E nesse período eu estou gravando a Olimpíada, que eu também gravo, não só monto cadernos, né? Eu vou gravando, depois que terminou a Olimpíada, que eu sei que praticamente não vai falar quase que mais nada, aí é que começa a fase de recortar os jornais ou revistas, já guardando em ordem de data os eventos. Talvez não digo uma prova, mas um instante da Olimpíada que eu gravei, toda vez que eu lembro me emociona muito, às vezes até derrama um pouquinho de lágrimas, é a abertura da Olimpíada de Sydney, quando a Cat Freeman coloca a tocha na água e mesmo com a água vem o fogo, né? Ali foi muito emocionante mesmo, para depois subir a pira para se juntar à parte inicial e aí ficar a pira acesa durante os 17 dias. Essa parte da Olimpíada de Sydney, para mim, é fantástica. Eu assino o meu compromisso de torcer pelo esporte e pelo Brasil.